Bom, pessoal, então, voltando aqui, se a gente for aumentar, por exemplo, o número de pavimentos, né, desse edifício, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui, ó, no edifício, clique em editar, aumenta aqui o número de pavimentos para 8, por exemplo, ficar aqui com um total de 10 pavimentos. Né? O que vai acontecer com esse edifício? Posso até clicar aqui, ó, só para a gente ver o 3D do edifício. Aqui eu clico aqui em visualizador, ó, e a gente vê que o edifício ele vai ficar bem mais alto. A gente já espera, né, que com isso, né, ele apresente maiores deslocamentos horizontais e tenha um possível problema de estabilidade. Se a altura do edifício aumentou, então eu preciso recalcular a carga de vento. Então eu clico aqui em edifício, ó, editar, cargas, vento, e eu preciso recalcular esses coeficientes de arrasto. E a classe de edificação, né, também mudou, porque agora a altura total do edifício, ó, aumentou para 25 metros. Então, a categoria, a classe da edificação mudou. Ela foi de A para B, que a maior dimensão, ó, está entre 20 e 50. Ok? Coeficiente de arrasto, vou recalcular. A altura, ó, aumentou de 11 para quanto? Estimar, foi para 25, dobrou aqui a altura do edifício. E aí, quando eu clico aqui em calcular, ele vai recalcular um novo coeficiente de arrasto. Foi de aumentou para 1,29 e 1,34. Estava dando 1 ponto alguma coisa, né? Clico aqui em OK, ó. Clico em OK novamente. E aí agora eu vou reprocessar o edifício. Processamento global, somente esforço. E a gente vai ver o que vai acontecer agora, né, com os deslocamentos da estrutura e com o parâmetro alfa e o gama z. Lembrando que o alfa é para dar no máximo 0,6, o gama z é para dar no máximo 1,3 e o deslocamento horizontal é para dar quanto? Enquanto o edifício processa, ó, o deslocamento horizontal máximo da estrutura, a gente estudou aqui na nossa última aula teórica, a gente viu que o deslocamento horizontal máximo da estrutura é a altura da estrutura sobre 1.700. Então, se aquela estrutura tem uma altura total de 25,20 metros, a gente for calcular aqui o deslocamento horizontal máximo, esse deslocamento dá quanto, né? 25,20 dividido por 1.700. Deslocamento máximo aí de 1,4 centímetros. Então, esse é o deslocamento máximo horizontal da estrutura. E aí, ó, pronto, a TQS acabou aqui de processar e ele me deu aqui um relatório de erros. E agora a gente já vê, ó, que a gente passa a ter aí erros graves. Né? E aqui ele já lista algum desses erros. Coeficiente FAVT elevado. Pessoal, esse coeficiente FAVT é um coeficiente muito semelhante ao gama Z. E, como já esperado, deslocamento horizontal alto no pórtico. Ou seja, aquele limite, né, ó, esse limite aqui, ó, que a altura do edifício, esse deslocamento aqui, ele deu maior do que o limite de H sobre 1.700. Como é que a gente verifica no TQS o valor do alfa, do gama Z, né, o deslocamento? Onde é que a gente verifica tudo isso? Ó? Vou fechar aqui, eu posso clicar aqui para poder ver, né, esses erros, né, de maneira bem mais precisa, mas se eu clicar aqui, ó, parâmetros de visualização, eu desligo, vou desligar, não estou preocupado aqui com erro leve e nem com erro médio, só quero ver os erros graves. Clique em OK, ó, e ele me dá aqui um relatóriozinho, né, ó, explicando aqui os erros, ok? Às vezes, ele diz assim, dá uma dica de como solucionar aqui esse erro, né? Então, o TQS ele é bom por causa disso, ó. Por exemplo, aqui, ó, recomenda enrijecer a estrutura, para que o limite da norma não seja excedido. Ok? Bom,
Então, eu vou fechar aqui, eu fecho aqui o relatório de erros. Ó. Vou fechar aqui. Fechei, quero ver de novo. Onde é que eu posso rever esse relatório? Ele já está criado. Então, ó, quando eu clico no edifício e eu clico nesse Ezinho aqui de erros, ó, ele me mostra novamente o relatório. Eu posso, né? Não, só quero ver os erros leves e médios, por exemplo. Eu clico aqui, ó, e eu só vou ver os erros, né, leves e médios, certo? Bom, vou fechar aqui. Agora, como é que eu faço para realmente ver, né? Quanto foi que deu o gama Z, quanto é que deu o alfa, quanto que deu cada um desses valores, ó. Se eu clicar aqui em listagem, pessoal, no edifício, eu clico aqui em espacial, listagens, parâmetros de estabilidade global. Ó. Aí eu vou ver lá os valores que foram obtidos na análise, né? Ó. Gama Z, tá aqui, ó. Gama Z, né, que é o caso, o vento atuando no norte e sul, gama Z deu de 1,39. Para o limite, a gente viu que o limite do gama Z é 1,3, né? Ó. Limite de 1,3. Limite do alfa. A gente viu, né? Vocês fizeram o trabalho de estabilidade, vocês viram que o alfa limite, se eu tenho um número de pavimentos maior do que 4, o alfa limite é 0,6. E o alfa limite encontrado pelo programa. Na direção, né? Nos casos de carga 5 e 6, o alfa deu 1,2, ó. 1,2. E aqui um alfa de 0,8. Então, em nenhum caso aqui já deu maior, assim... Primeiro, o gama Z aqui ele já excedeu o limite de 1,3, então não tenho que redimensionar a estrutura. E a gente já vê também que o alfa deu bastante elevado, deu bem acima daquele 0,6. O deslocamento horizontal do edifício, ele tinha que ter dado quanto? Ó? Deslocamento horizontal absoluto, máximo permitido, ó, é quanto? O horizontal absoluto é H sobre 1.700 e o horizontal entre pavimentos é H sobre 850. É o limite estabelecido pela norma, né? Até coloquei a tabela aqui da norma. Aqui, ó. Essa tabela aqui é da norma, né? NBR 118. E aqui eu tenho, ó, para movimentos laterais do edifício, o deslocamento horizontal máximo é H sobre 1.700. Aqui, ó, H sobre 1.700. E o diferencial entre um pavimento e outro é H sobre a altura do lance, a altura de um pavimento, sobre 850. Ó. A altura total é H sobre 1.700 e o deslocamento horizontal relativo entre um pavimento e outro é H sobre a altura do pavimento sobre 850. Nenhum dessas verificações foram respeitados. E aí, o que a gente faz, então, nesse caso? Ó, aqui, ele diz para a gente ó, quais foram os deslocamentos, né, quanto que deu deslocamento horizontal no edifício. E aí ele tem para os 4 casos de carga do vento. Para os casos 5 e 6, né, que é o vento atuando na fachada norte e o vento atuando na fachada sul, o deslocamento deu 2,17. Ou, relativamente, o deslocamento deu a altura do edifício sobre 1.160. Quanto que era para ter dado? Calculei aqui, ó, calculadora, deu 1,4. 1,4. Obtive um valor de 2,17. Então, para os casos 5 e 6, o deslocamento deu maior do que o permitido pela norma. O deslocamento deu maior do que o permitido pela norma. Já na outra direção, o deslocamento deu quanto? Deu 1 centímetro. Aqui sim ele deu menor do que 1,4. Então, na direção X, eu não tive problema de do deslocamento superar o permitido. Na direção X. O problema está onde? Na direção Y. E se vocês lembrarem,
a gente colocou os pilares desse projeto, realmente a gente colocou os pilares maiores na direção X. Né? Os pilares eles ficaram maiores na direção X e pequenos na direção Y. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui para poder resolver esse problema? Geralmente, pessoal, para poder a gente resolver problema de deslocamento, a gente tem no edifício os núcleos de rigidez, né, que eles servem justamente, né, a gente tem ali próximo da escada, próximo do elevador, a gente tem os pilares paredes, que eles têm justamente a função de absorver o carregamento horizontal de vento da edificação. E aí, como é que a gente resolve, então, esses problemas para poder reduzir esses deslocamentos aqui? Né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui no PQS, a gente clica aqui, ó. A gente clica aqui no parâmetro, a gente clica no edifício, e a gente vai inserir agora um pilar parede aqui, ó. Na caixa de escada, caixa de elevador. Então, eu clico em modelador estrutural. E aí eu quero inserir um pilar parede aqui, ó. Quero inserir um pilar parede aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pilar P4, vou tirar essa viga e vou tirar o pilar P17. Fiz isso na fundação, vou fazer isso aqui no tipo, vou fazer isso também na coberta. Aí, ó. E agora eu vou inserir o pilar parede. Clico aqui em pilares, ó. Pilares, dados, seção, pilar em formato de U. Aí esse pilar, para poder ele fechar aqui o C, essa dimensão aqui, pessoal, ela, se vocês medirem, dá 2,30. Então o B1 aqui é 230. O H1 é 30, né? A mesma dimensão que a gente tinha antes do pilar. E o B2, que é a espessura, eu vou deixar aqui a mesma de antes, 15. E agora eu vou inserir o pilar. Vou rotacionar ele. E eu vou encaixar o pilar aqui agora. Para inserir o pilar. Vamos ver no 3D, no modelador, para ver como é que estava o edifício, né? Se a gente for ver. Agora a gente tem aqui o pilar parede. A gente agora tem aqui o pilar parede. Ok? Eu vou anotar aqui os deslocamentos atuais que a gente obteve. Só para a gente poder comparar, fazer um antes e depois desses deslocamentos. Ó, aqui eu tenho, antes de processar, deslocamento horizontal do edifício, está dando quanto aqui? 2,17. Então aqui eu tenho um deslocamento de 2,17. Deixar aqui esse valor por aqui, né? Lembrando que o máximo é 1,14, é 1,4, né? O máximo aqui, é 1,4 centímetros. 1,4. E aqui o 1,4. E a gente obteve um deslocamento de 2,17. E o gama Z, né, vamos ver quanto é que deu aqui, ó. Lembrando aqui, se a gente for aqui em cima, a gente tem aqui no relatório o valor do gama Z. Ó. 1,39. Gama Z aqui de 1,39. E o limite é 1,3. O que eu vou fazer agora? Pronto, deixei aqui. Vou salvar aqui meu modelo. Vou salvar aqui o modelo com esse pilar parede. Vou fechar aqui o visualizador 3D e vou reprocessar agora o edifício com esse pilar parede aqui. Processamento global.
somente esforço. Clique em OK. E agora eu vou reprocessar o edifício. A gente espera agora o edifício processar. E ver o que a gente vai obter de resultado. Ainda assim, ó, antes a gente tinha 3 erros graves, né? Ficamos agora com um único erro grave. Então, se eu clicar aqui, vou clicar aqui para poder ver, com certeza é um erro naquele deslocamento. Aí eu vou rever agora quanto foi que deu o valor do meu deslocamento. Vem aqui em espacial, listagens, parâmetros de estabilidade global. Vamos ver aqui, ó, o gama Z tinha dado 1,39 antes, né? O gama Z antes estava dando 1,39. E agora o gama Z está dando 1,39. Gama Z, né? E agora está dando 1,15. O alfa, que antes tinha dado 1,2, está dando 0,83, bem menor. Aqui é só para a gente verificar mais ou menos a deslocabilidade do edifício. Mas o que importa realmente é o deslocamento horizontal. Está dando quanto? Quase passou. Ó. Deslocamento horizontal era para dar 1,4. Deu 1,50. Lembra que o limite era a altura sobre 1.700? Deu a altura sobre 1.683. Ó. Então, se a gente aumentar alguma dimensão de algum elemento um pouquinho, né, com certeza que a gente já consegue passar nessa verificação. Ok? A gente já conseguiria passar nessa verificação aí. Se eu, por exemplo, aumentar aquele pilar parede para uma espessura, né, aumentar de 15 para 20, com certeza a gente já passa, a gente já consegue passar naquela verificação. Então, para a gente fazer aqui essa última verificação, ó, vou entrar novamente aqui no modelador estrutural. E a altura aqui que está de 15, vou aumentar aqui para 20, por exemplo. Aumentar aqui a espessura para 20. Pela parede. Pela parede mais grossa aqui, ó. Aí, aumentei a grossura pela parede. Salvo o modelo. Salvei aqui o modelo. Vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui o modelador. E aí vou reprocessar o edifício. Na verdade, pessoal, se a gente for imaginar, né? 1.683 para 1.700, não tem muita diferença. Né? Não é, eu posso afirmar que 1.680 é quase igual a 1.700. Então, estava ali, já poderia considerar até que eu estava passando já no critério. Só estou fazendo aqui para a gente realmente ver a melhora do desempenho da estrutura com essa alteração aí do pilar parede. Com o aumento da espessura do pilar parede, né? Ainda assim, no deslocamento horizontal grave. Mas aqui eu já poderia até considerar que a estrutura está passando na análise, ok? Outra alternativa também, para a gente realmente passar nesse critério, processamento
seria aumentar, eu poderia, né, aumentar a dimensão de algum outro pilar. Eu poderia aumentar a dimensão de algum outro pilar. De 1,49. Então, tem aqueles dois pilares que a gente colocou até na outra ponta. Vou abrir aqui o modelador. Então, eu poderia, por exemplo, aumentar esse pilar aqui, por exemplo, para 50, né? Esse outro pilar aqui. Ok? Aumentar aqui as dimensões dos outros, ok? Para poder dar uma maior estabilidade ao edifício. Mas na prática, né, se a gente for pensar assim, diferença de 1,41 centímetro para 1,50 é 0,1 centímetro, é 1 milímetro de diferença. Na prática, isso aí não faria nenhuma diferença. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Vou encerrando por aqui. E aí, quando for na próxima, a gente continua a ver a análise global da nossa estrutura. Okay? Então, vocês podem brincar em TQS, procurem, né, pegar esse modelo que vocês têm aí e ficar, que é o seguinte, calculem, processem o edifício, calculem o deslocamento horizontal, vejam o deslocamento horizontal do edifício no TQS, e aí procurem ficar reduzindo e aumentando as dimensões dos pilares, né, rotacionando eles, para vocês verem a influência, né, que a variação do pilar tem no deslocamento horizontal. Que é interessante, que aí vocês vão ver, por exemplo, nesse edifício aqui, se a gente for ver, estudar aqui se a gente for ver aqui a listagem, né, dos deslocamentos, ó. Se a gente for comparar aqui o deslocamento horizontal com o deslocamento vertical, a gente vê que o deslocamento horizontal deu bem maior do que o deslocamento vertical. Né? Na verificação do deslocamento horizontal, ele está passando, né, no vento leste-oeste. O problema está onde? É no vento batendo na direção norte-sul. Está dando 1,4. Então, a maneira da gente alterar isso aí também é girando o pilar. Porque se a gente for analisar aqui a planta, todos os pilares estão orientados na direção X. Ó. Só esse e esse aqui é que está orientado na direção Y. Então, eu poderia, por exemplo, pegar esse pilar da ponta, esse outro pilar aqui, girar ele e reprocessar o edifício, né? E ver qual a influência que isso aí tem na minha estrutura. Então, dá para vocês brincarem bastante, ficarem alterando isso aí e ver qual a influência que isso aí tem na análise do edifício, ok? Bom, então é isso, pessoal. Procurem estudar essa parte da estabilidade, né? Procurem aplicar aqueles conceitos teóricos que vocês haviam visto antes, aqui no TQS, do jeito que a gente está vendo aí. E é isso, pessoal. Até a próxima aula aí.